Eu coloco o dinheiro na minha frente e falo assim, eu sou o seu dono, não você é o meu dono. Para ficar claro quem é dono de quem. As pessoas têm esse ranço de não aceitar que o fundo imobiliário é o tijolo, o fundo imobiliário ou o prédio picado, é um pedacinho de prédio, é patrimônio sólido. O cara que mexe com tijolo, ele tem que estar constantemente com o pé no chão. Você entrar num shopping que você falou, numa loja, num galpão, numa logística, você é sócio daquele cara. Você é sócio das empresas. Se o cara entra em fundo imobiliário pensando no ano 20, ele não entendeu o jogo. Melhor ele não entrar. Eu também ignoro totalmente a taxa Selic. Se for uma coisa assim, eu quero fazer uma especulação, você vender um fundo imobiliário, colocar em taxa Selic que está pagando 15%, eu acho isso bobo, não é correto. Isso aqui, ó, eu não preciso. Mesmo porque, isso aqui eu tô fazendo, não preciso da escritura. Ela isso nem, que é desburocratizar na marra. Ela nem mais existe. Nem mais existe. Olá, participantes do Clube EFI, eu sou Rodrigo Cardoso, sócio fundador do Clube EFI, e eu sei que vocês gostaram bastante aí da última entrevista que eu fiz, então estou trazendo mais uma vez o Sidney Ângulo, que é um gigante do mercado imobiliário brasileiro, sócio proprietário do E-Business Park, que é um dos maiores complexos empresariais da cidade de São Paulo. E dessa vez a gente vai fazer uma coisa aqui bem legal, bem divertida, que vai ser um bate-bola. Ele vai avaliar a minha filosofia de investimentos e a minha estratégia de investimentos no mercado de fundos imobiliários. Será que eu vou passar nesse teste? Para quem não sabe, eu tenho 100% do meu patrimônio está alocado em fundos imobiliários. Eu costumo brincar dizendo que eu sou um cara 200% fundo imobiliário, porque 100% do meu patrimônio está nisso e 100% do meu trabalho está relacionado a isso também. Então, Sidney, muito obrigado aqui, mais uma vez aqui, você está presente aqui no Clube EFI e estreando aqui nosso estúdio novo aqui. Rodrigo, parabéns pelo novo espaço, está muito bonito, bem bacana. Eu fico muito feliz que aquela nossa conversa inicial foi uma conversa, um bate-bola tão gostoso. E depois daquilo, o que me impressionou demais foram os outputs das pessoas falando. Olha, quase 70 elogios, gente que falou coisa legal, que solicitou a volta. E você me cutucou com essa história de começar a falar. E agora está impossível. Estou gostando da história, estou achando gostoso e é um prazer estar contigo. Acho que você é uma pessoa muito referência. Depois daquilo eu vi muita coisa tua, da sua empresa, do legado que você está construindo. Realmente você é um cara especial. Eu virei teu fã de verdade, isso é uma coisa gostosa. Imagina. Ontem nós saímos para tomar um chá. Você pagou, graças a Deus. Você pagou. Isso foi muito legal. E eu achei ótimo aquele chá de gengibre que eu estava com a voz meio ruim ontem. Mas foi um prazer e é uma graça para não virar independente dessas vários bate-papos que a gente pode ver sobre esse ramo que eu adoro, que é fundo imobiliário, que você já sabe, na primeira entrevista eu falei como eu fui cutucado e mordido por essa mosquinha, e você já foi mordido muitos anos antes, já jovem, onde você fez o Clube FI, uma coisa que eu acho incrível e você tem parabéns. Eu fico feliz de estar aqui contigo. A gente começou a nossa conversa, todo início de conversa a gente fica, puxa, vai ser bom, vai dar friozinho, mas é tão gostoso conversar com um amigo, é fácil, fica muito, muito fácil. Sidney, é uma honra ouvir isso. O Sidney, para quem não sabe, ele tem mais de 40 anos no mercado imobiliário, então tem muita experiência, só história de sucesso. E eu comecei a investir em fundos imobiliários em 2009, quando havia apenas 12 mil investidores. E como a gente está se tratando aqui, porque ele começou no mercado de fundo imobiliário em 2021, correto? Exatamente. Fundo imobiliário em 21. Só que fundo imobiliário, a gente sabe, né? Tem o lastro imobiliário e a gente considera que você considera que fundo imobiliário, você considera como se fosse realmente imóvel? Como é que você vê isso aí? Primeiro você falou assim que foi uma história de sucesso. Nem sempre foi tanto sucesso assim. Teve muitos percalços, porque eu comecei muito pequenininho. Então eu comecei desde uma casinha, fui crescendo. No meio do caminho você pega desde goteira, enchente, invasão. Você pega a cliente que não paga. Então, é resiliência. E essa resiliência eu estou transferindo para essa história dos fundos imobiliários. Essa coisa de acreditar nessa história. Você pergunta o que eu acho disso? Não, realmente, para mim, foi difícil de eu poder entender que fundo imobiliário era tijolo. Estamos falando de fundo imobiliário de tijolo. No meio da conversa eu quero falar um pouco de papel. Mas o fundo imobiliário de tijolo realmente é tijolo. Aquilo ali é uma coisa
que você vai entendendo conforme você vai acompanhando e que a coisa acontece. Então, realmente, para mim, você está numa estratégia legal e eu adoro a tua estratégia. E lá no Café de Ontem você falou que gosta de tudo de fundo imobiliário, mas você não concorda muito que tem um termo muito técnico que é fundo imobiliário. Qual é a sua... O que nós falamos ontem? É o seguinte, nessa história toda, você está rindo, né, Gustavo? Nessa história toda, eu vim acompanhando, eu falei, por que se pudesse mudar um pouco, porque eu não sou desse ramo, eu sou um outsider. Eu sou um construtor, sou um incorporador. Eu vivo de rendinha, só que eu não sabia desse mundinho que eu podia ter alguém trabalhando para mim, um administrador mega competente, toma conta dessa história toda. E eu aprendi. Essa coisa foi aprendendo. Quer dizer, você me perguntou sobre o termo fundo imobiliário. Então, o termo fundo imobiliário acontece, ele é muito ligado a banco. Então, fundo imobiliário, fundo de investimentos e FIIs. E no meio do caminho, quando eu ia pensando, eu falei, para poder mudar essa mentalidade, podia chamar prédio picado. De fundo imobiliário, prédio picado. Porque o cara pega uma cotinha do prédio e tem um pedacinho do tijolo. A cota é isso. Mas as pessoas têm esse ranço de não aceitar que o fundo imobiliário é o tijolo. Então vamos chamar de prédio picado. Eu pego um pedacinho, um picadinho de cada prédio. Você me lembrou de um Lego que eu tenho lá do Empire State Building. E quando eu vou montando o Lego, eu fico pensando em montar patrimônio, né? Tô comprando cotinhas, né? Nossa, vou colocar isso aí no meu discurso, do Rodrigo. Esse é legal. Aí você vai montando, né? Cada tijolinho é uma cotinha ali e cada cotinha que você comprar vai te dar mais rendimentos aí todos os meses. As pessoas têm que botar isso para dentro. Exato. É verdade, é difícil intuir esse tipo de coisa. Tanto é que no meio da conversa eu quero falar sobre a divisão de uma carteira, como é que eu imagino, né? Então o fundo imobiliário, para mim, o fundo imobiliário ou prédio picado, ou um pedacinho de prédio, é patrimônio sólido, é patrimônio que você vai lá e pega, e eu acho que tem que ter mais comunicação com esse pessoal. Maravilha. Então vamos começar aqui para o teste aqui, né? Eu estou até um pouco nervoso aqui, porque eu não sei que a gente não combinou aqui, a gente combinou um pouco do roteiro, mas não, as respostas não tem a menor ideia qual vai ser. Eu não sei se eu vou levar nota 0 ou nota 10, eu não tenho a menor ideia. Então vamos começar aqui pela minha tese de estar alocado 100% em fundos imobiliários. Então vou te falar aqui o meu racional principal. Muita gente me critica porque fala assim, olha, Rodrigo, você não tem diversificação. No mundo dos investimentos, você não pode deixar de fazer diversificação. Aí eu apresento um contraponto que seria o seguinte, na verdade eu faço sim uma diversificação até muito maior do que o mercado acionário. Por que acontece? Eu vejo os fundos imobiliários como uma seleção automática de você estar investindo nas melhores empresas. E por quê? Então vamos imaginar um shopping center. Ele tem lá 100 lojas no shopping e essas lojas que estão ali são as lojas que estão podendo pagar o aluguel. Então se tiver algum setor da economia que vai mal e tiver algumas lojas desse setor, a loja não vai mais poder pagar o aluguel e o que vai acontecer? Vai ficar vazia essa loja durante um tempo para dar lugar para outra loja que vai poder pagar o aluguel. Então, o fundo ele não vai participar do prejuízo dessa loja. Isso faz com que o imóvel acabe usufruindo só da parte da economia que está funcionando. Então, eu tenho esse racional e eu vejo que hoje, na minha carteira, eu tenho 37 fundos, depois eu quero até saber também o que você acha, se você acha que é exagero ou não, mas eu vejo dessa forma, ou seja, eu estou com uma diversificação muito grande e com uma forma de selecionar as melhores empresas, porque eu vou estar alocado em um imóvel que tem empresas que vão estar saudáveis pagando aluguel. Como é que você vê esse racional? Eu gosto muito de imóvel. O meu investimento no Brasil está totalmente focado em imóvel. Tem um pouco de Selic, tem um pouco... Não tenho ação tenho muito pouco. Não critico porque não entendo muito de ação. E eu entendo muito de imóvel pela minha vida inteira como incorporador. Já perdi, já ganhei muito. E quando eu entrei em fundo imobiliário, eu aprendi a analisar e fazer um paralelo. E esse momento que eu estou me expondo é expor um pouco da minha experiência de 40 anos. E quando eu vi que as pessoas não entendiam que aquele negócio era imóvel, é imóvel. Agora você colocou uma coisa super interessante, bem interessante. Se você entrar num shopping que você falou, numa loja, num galpão, numa logística, você é sócio daquele cara. Eu faço constantemente, quando visito inquilino, eu vou lá ver a temperatura, o barulho das máquinas,
na farmácia, quanta gente está entrando na fila, como é que está a temperatura daquilo. Você vê, falando com o proprietário, é muito importante esse contato, e eu faço muito, a minha equipe, o meu pessoal está sempre visitando. Então, o cara que mexe com tijolo, ele tem que estar constantemente com o pé no chão. O que você colocou de diversificar e estar totalmente focado nisso, você é meio sócio do cara. E as empresas, você quer o sucesso das empresas. Você é sócio das empresas. Uma hora que você dá... O que você faz? O que é um imóvel? Um imóvel você pega um dinheiro, você coloca durante 10 anos na mão do cara, ele te paga um FII por aquele dinheiro e te devolve depois de 10 anos pagando nada mais do que um empréstimo financeiro. Isso é um imóvel. E você realmente é sócio do cara. Então, se você é muito concentrado em imóveis, não tem problema, Rodrigo. Eu acho que você está tão dividido na economia, porque todo mundo, como eu falei na outra entrevista nossa, precisa de uma casca, de uma casinha. Desde a sua residência até a farmácia, até a indústria, até o escritório, até esse estúdio aqui. Então, nós precisamos de uma casca. Então, eu acho que de investir em imóvel, num país onde é regulado, como é o Brasil, tranquilo. E você está muito certo. Está de parabéns até agora. Por enquanto, mas é só a primeira, né? Só complementando aqui, tem o mercado, o IFIX tem pouco tempo de história, né? Só que nos Estados Unidos, os REITs, né, que são considerados os fundos imobiliários americanos, eles já existem desde a década de 60. E se você for ver qualquer janela a partir de 20 anos, eles ganham do S&P e do Dow Jones com folga. Qualquer janela. Então, isso talvez explique o fato de que a explicação disso seria, na minha visão aqui, tá? Não sei se eu estou certo. A empresa, ela pode ir para zero, né? Se ela quebrar, ela vai para zero. O imóvel, se ele não tiver alavancado, é virtualmente impossível dele quebrar, a não ser que ele esteja devendo tanto condomínio e IPTU que ele acaba quebrando, mas ele tem que ficar vazio durante muitos anos, né? Então, muitas das empresas elas vão a zero e fundo imobiliário ele vai ter momentos de vacância que a cotação vai ser jogada lá para baixo, mas quando ele for locado de novo as coisas voltam, né? Ou seja, ele não vai participar, né? Foi o que eu falei, né? A seleção automática das melhores empresas, ele não vai participar do prejuízo das empresas. Então vamos para a próxima aqui sobre longo prazo. Eu costumo dizer que o longo prazo é o maior aliado do investidor, porque você consegue diluir o risco. Eu acho que o melhor fator, o fator mais eficiente para você diminuir o risco é você pensar no longo prazo. Então eu tenho um prazo mínimo de 10 anos para investir em fundos imobiliários e um target de aproximadamente 20 anos. Mas isso não significa que eu não venda minhas cotas no meio do caminho, caso haja algum tipo de, que eu interprete como bolha, como por exemplo aconteceu em 2019, onde eu vendi muita coisa do fundos ligados, que investiu muita coisa no Rio de Janeiro, e eu resolvi me livrar desses fundos. Aí como é que você vê essa questão do prazo? Você concorda com essa tese de que você consegue reduzir o seu risco com prazo? Esse seria um dos fatores mais importantes de diluição de risco? Na realidade, isso tem muito a ver com a minha vida, né? Você não vai entrar no mercado imobiliário de construção para renda, que é o meu caso, comprando o imóvel pensando em vender no ano seguinte. Quem pode fazer isso, sim, são esses developers, desenvolvedores, que constroem os galpões, alugam e vendem para os fundos. Então, eles têm upside e ganho de capital. Mas no nosso caso, que é ser dono do imóvel ou ser dono da cota, que para mim é exatamente a mesma coisa, é uma coisa de longo prazo, de perene. Então você compra o bem, você mantém o bem e você não vai, por que você perdeu o inquilino no ano seguinte vender aquele imóvel? Você vai manter ele. Eu acho essa volatilidade por perda de inquilino muito boba. Nem deveria ter volatilidade. Tem que ter volatilidade. E você pensando sempre assim, que você falou assim, não vai pagar o IPTU, não vai isso, não é aquilo. O fundo imobiliário paga tudo, porque na realidade o gestor ele vai tomar uma decisão no terceiro mês já. Essa é a grande vantagem, a grande beleza da coisa. Tem um cara por trás ali tomando conta daquele bem. E ela é muito mais protegida. E realmente, essas variações para cima e para baixo, elas ocorrem. Mas no caso do tijolo, do fundo imobiliário, ele é muito mais estável. Tem que pensar em 20 anos. Se o cara não compra em fundo imobiliário pensando no ano seguinte, ele não entendeu o jogo. Melhor ele não entrar. Então você está totalmente correto. Mais uma estrelinha para o Opa, maravilha. Mais uma. Agora, e muita gente fala assim, mas 20 anos, 10 anos é muito tempo. Mas eu respondo o seguinte, eu não tenho a paciência de um monge budista para esperar isso. Só que
fica fácil esperar, porque no meio do caminho você está recebendo os dividendos mensalmente, que vai ajudar a você complementar a sua renda ou então até pagar todas as suas contas, dependendo do volume financeiro que você tem investindo em fundos imobiliários. Aí o próximo tema aqui que eu falo, fundo imobiliário, ele serve para preservar patrimônio e gerar renda, não para enriquecer. O que vai enriquecer é o seu trabalho e os aportes mensais adicionais que você for fazer em fundos imobiliários. Você concorda com essa visão que fundo imobiliário não vai enriquecer? Mais ou menos. Por quê? Porque eu acho que... Meia estrelinha. Não, estrelinha inteira, porque você falou uma coisa interessante, no fundo imobiliário é uma coisa perene, é uma coisa para criar patrimônio. O fundo imobiliário é para criar patrimônio. Preservação de patrimônio. Mas como você está falando em ciclos longos, então fatalmente você vai ganhar dinheiro no ciclo. Fatalmente. Se um fundo for um fundo que investiu direito, cara, vai passar 8, 10, 12 anos, de repente tiver uma estilingada na cota. E vários desses gestores, que são bons gestores, não é que ele tem constantemente de ficar comprando e vendendo, fazer gestão ativa, mas ele nota que de repente saiu da curva. Aquele cara que investe em renda urbana e aquele ponto não é mais para um supermercado, deve fazer um complexo empresarial. Então, ele dá sim para você estilingar e ganhar o dinheiro. Não acho que você tem que entrar em fundo imobiliário para fazer trading, compra, venda, entrar bem analisado, entrar bem escolhido e ficar nele e fazer preservação de patrimônio e preservação de renda. E muito, essa análise depois a gente pode fazer, depende da época da vida que você entra. Você entra com 20, com 30, 40, 50, 60, 70. Em qualquer minuto você pode entrar. Mas o gostoso, como você entra? Começa a entrar dinheiro todo mês, ou, se você puder, de preferencialmente, se estiver numa fase de investimento, reinvestir aquele capital e mais um pouco do teu trabalho. E essa multiplicação vai fazer ao longo dos anos que você vai ficar realmente rico. Você vai ficar. No meu caso, eu comecei, cara, no início, tinha coisa que falava, se eu vendesse e aplicasse, ia dar uma Selic alta. O Brasil é louco com essa história da Selic, né? Mas essa coisa perene de eu manter, ficar sentadinho, esperar passar, juntar um pouco mais do meu trabalho. Na época, quando eu comecei, não tinha dinheiro, eu vendia carro, vendia imóvel, vendia cota de consórcio, fazia tudo, mas eu agregava aquele aluguelzinho que foi a minha primeira casinha, o aluguelzinho, mais um pouquinho de ganho que eu tinha. E fazendo patrimônio. Então ele é e não é. A tese principal, certo, não seria para enriquecer, mas ela faz patrimônio sólido. O fundo imobiliário é tijolo, pavimento sólido. Perfeito. Se você aliar, aí eu concordo que daria para enriquecer você aliar reinvestimento dos dividendos mais aporte do seu trabalho. Aí realmente você consegue potencializar. É um jogo ganho. É um jogo ganho. Aí é um sem jogo dúvida, ganho. Sem dúvida. Tá? Exato. E aliado ao longo prazo. Você falou de trading, a gente vai falar de trading, eu vou falar de trading daqui a pouco também. E sobre a minha maior parte da carteira, 95% da carteira, eu tento apostar na qualidade. Na qualidade do fundo imobiliário. Só que, mesmo a gente apostando na qualidade, a gente pode errar. Porque você pode comprar alguma coisa que faz sentido hoje, mas, sei lá, a região pode se degradar no futuro e isso ser, enfim, completamente imprevisto. Por isso que é importante essa diversificação. E eu costumo fazer a seguinte analogia, ver se você concorda com ela, que seria o seguinte. Eu vejo, quando a gente vai fazer um bolão de uma Copa do Mundo, por exemplo, a gente vai apostar nos melhores times, né? A gente vai apostar na Alemanha, na Itália, na Espanha, no Brasil, na França. São fortes candidatos aí para serem campeões. Só que a gente não sabe qual que vai ganhar. Então, por isso a gente diversifica. E mesmo que a gente entenda... Porque assim, e só vai saber que são esses os potenciais ganhadores se você entender o mínimo de futebol. Você não vai apostar na China, por exemplo, né? Só que mesmo se você for responsável... entender de futebol, apostar no Brasil, por exemplo, pode acontecer um 7-1, né? Então você diversifica e aceita o fato de que você vai fazer uma aposta ou outra e você vai se ferrar. Isso, como é que você vê essa visão aí de essa aposta na qualidade, mas com a consciência de que, primeiro, você não vai saber quem é que vai ganhar, você vai ter uma noção de quem tem o maior potencial de ganhar, mas você nunca vai saber qual que vai estar daqui a 20 anos, qual que vai estar no topo. E no meio do caminho você também não vai saber qual que vai cair de uma forma completamente inesperada. Você com 40 anos de mercado já deve ter visto de tudo, né? Você acha que essa analogia cabe no mercado de fundo imobiliário, essa forma de escolher o fundo imobiliário
pensando nessa analogia, você acha que faz sentido? Sim, faz sentido, é interessante, você tem que diversificar. A diversificação é importantíssima, mas você não pode entrar em nada se você não conhece. Então, um pouquinho de educação imobiliária e educação financeira ajuda. Não é a dica do churrasco do final de semana, não. Não, isso não, pelo amor de Deus. Não tem coisas que são básicas. Você vê que tem lá 20 fundos, que eles são os caras. Então não tem erro, investe naqueles. Você que é um conhecedor, você diversifica, correto. Acho que tem que ficar sentado em cima do fundo muito tempo. Não tomar decisões rápidas e afoitas porque alguma coisa pontual acontecer. Eu acho que isso é perfeito, a gente poder ficar naquilo ali durante muito tempo. Essa coisa de manter e esperar o tempo passar, não é uma coisa chata que você falou de monge esperando, não. E acompanhando, acho que você entrar numa coisa sem conhecer é péssimo. Mas você falou assim, eu escolho os melhores times, com certeza, eu vou escolher os melhores fundos e não tem que acompanhar talvez tão de perto essa coisa do toda hora, toda semana, todo mês. É acompanhar porque é gostoso ver a vida. Pega o teu carrinho, vai lá ver aquele galpão que é do fundo tal, ou aquela loja do fundo tal. Essa diversificação é perfeita. E você, como é um craque, nesse estrelinha prateada, não, dourada, vai. Dourada daquelas bem legais. Maravilha. Aí sobre análise e seleção de ativos. Como eu penso no mínimo 10 anos, e o target com 20 anos, eu ignoro os inquilinos atuais. Porque, exceto se tiver contrato atípico. Porque o sujeito está lá num contrato de 5 anos, ele pode sair a qualquer momento, vai pagar uma multa de 3 meses e acabou, né? Então, eu vejo o quê? Como a qualidade da gestão, localização dos imóveis e, o mais importante, a capacidade daquele imóvel de gerar receita. Em determinados cenários, por exemplo, se ele tiver 100% locado, qual potencial de receita que ele vai trazer para o investidor? Ou seja, eu olho muito mais a capacidade daquele imóvel de gerar receita, sendo o imóvel com, sei lá, se ele tiver com 50% de vacância, 100% de vacância, 0% de vacância, o que me interessa mais é a capacidade dele gerar receita em determinados cenários. Ignorando completamente os inquilinos que estão ali. Você acha que isso faz sentido? É um exagero meu? Você não está preocupado com o inquilino que está ali? Porque eu estou considerando que o cara tem um contrato que é típico de 5 anos, mas ele pode sair ali e pagar uma multa de 3 meses então não tenho muita preocupação com isso. Só considero contrato atípico. Aí sim. Eu acho que você está sendo exagerado, tá? Não considero. Medalha de bronze aí. Não. A análise, eu vou recolocar a forma que você falou. Ignorar o inquilino no sentido assim, o inquilino é a coisa menos importante na análise do todo. Isso. Começa pela o gestor, localização, qualidade do imóvel. O inquilino, na forma que você está colocando, não é que você ignora a qualidade do inquilino. Porque você sabe que o gestor, de antemão, ele não vai colocar um inquilino qualquer. Um bom gestor, ele vai fazer uma triagem de inquilino. O inquilino, para mim, sim, é extremamente importante, porque, para não dar dor de cabeça, a gente, quando aluga o Business Park, por exemplo, a gente um monte de não, porque qualquer dúvida que a gente tem, a gente não aluga. E outros imóveis nossos também. Então, a qualidade do inquilino é importante. Mas o jeito que ela colocou é de outra forma, entendi. O inquilino é o menos importante da história toda. O importante é a capacidade do gestor, a qualidade do imóvel e o longo prazo. Com certeza, sim, a gente tem que olhar. Agora, você falou em imóveis atípicos e típicos. Claro, quando você fala o contrato atípico, com certeza, ele já nasce com a moeda inquilino. Então, o contrato atípico, você vai fazer 10 anos, aquele cara vai ter que ficar durante 10 anos pagando aluguel. Então, geralmente você não vai fazer um contrato atípico com um cara qualquer. Não, o contrato atípico é com empresa de primeira qualidade. Sim, você tem toda a razão. O contrato atípico, inquilino é muito importante. Inquilino é importante em tudo. Você tem que ver a qualidade do cara. Mas essa coisa que você colocou, de você entra, é que a tua análise é muito sofisticada. Então, isso que é um ponto muito importante. Você entende do assunto. Como você entende, você pode se dar o luxo de fazer essa coisa que você está colocando, e eu gosto disso, e muita gente não demora muito tempo para aprender. Eu vejo as plataformas, são muito bem explicadas. Mesmo a plataforma do Clube FI, que eu adoro, ela é bem explicadinha. É só o cara perder um pouquinho de tempo olhar aquilo. E você vê que a coisa vai ser longa. Vai ser longa. Aquele predinho lá que você tem na coisa que vai dizer assim, quando está alugado ou não alugado, é delicioso ver aquilo, as faixinhas, corvinho, né? Isso, um prédiozinho, né? Então, vai no mínimo acompanhando como é que está aquilo ali. E índice de alavancagem também é uma coisa que eu me preocupo muito, né? Você sabe que eu não gosto, eu tenho terror de índice de alavancagem, mas em alguns casos eu tenho repensado alguns pontos que mais para frente a gente pode falar.
Mas a tua estratégia tá boa, gosto. Vou segurar a estrelinha dourada. Você não quis dizer que você não é o inquilino, então, que é o menos importante da análise. Estou registrando as estrelinhas aqui, hein? O próximo tema aqui pode ser um pouco mais de polêmica, talvez não, talvez sim, mas eu acho que nesse caso, se você for criticar, você não tem moral para criticar, eu vou te mostrar por que você não tem moral para criticar isso aqui. Que é o seguinte, 5% da minha carteira, 5% dela é ultra mega agressiva. Então, eu pego o fundo lá que está com 100% de vacância, em localizações esquisitas, pensando assim que pode, sei lá, triplicar de preço se alugar, se a região voltar a ser algum centro de atenções, né? Então, eu considero o meu joguinho do tigrinho ali, tá? Você acha que faz sentido você ter uma parte da sua carteira para... Eu sei que tudo bem que... Tem perfil para tudo, né? Não existe o certo e o errado, mas de forma geral, você acha que faz sentido você ter uma pequena parte da sua carteira para especulação, né? Eu acho que essa é a palavra correta, né? Sim. Mas você não vai poder me criticar porque você já me falou lá na entrevista que você compra terreno invadido. Você comprou terreno invadido. Comprava terreno invadido. Você comprava imóvel cheio de herdeiro, Então, isso aí você já fez e correndo um risco muito maior que o meu, porque agora eu estou fazendo isso no mundo digital e não no mundo real que você fazia. Ainda bem que você é craque nisso. Então, essa aí eu não vou poder receber menos que estrela de ouro nessa aí, não. Primeiro, você tem um cara com a tua sofisticação, realmente tem que ter uma parte do investimento com essa pimentinha, sim. E você tem razão. Mas não é pimentinha, não. Isso aqui é... Pimentona, né? Eu vi o que você me mostrou ontem e falei, pô, você gosta de viver perigosamente. Né? Então, assim, a minha carteira está bem conservadora, né? Eu sou um cara bem mais velho que você, né? De repente vai faltar dinheiro e ficar preocupado. Mas essa coisa de você falar que você... meu passado me condena em algumas coisas. Tipo assim, eu comecei e não tinha dinheiro, cara. Então eu chegava e ia comprar um negócio, não dava. Daí eu vi que tava lá uma invasão, ia falar com os caras, ligava pro dono de imóvel, você consegue tirar? Não consigo. Realmente foi uma fase difícil. Ou comprar um imóvel que tinha 17 herdeiros, a separada, o padre, o cara com problema, os irmãos que não se falavam. É a forma de você conseguir uma boa negociação. É a mesma coisa que você está fazendo. Perfeito. Você tá fazendo uma coisa, fala assim, pô, o que é aquilo ali? O Will daquilo ali tá fraco, tá meio vazio, vai ficar interrompido porque o metrô está na frente lá fazendo a estação X, o cara está perdido naquilo ali. Você está certo, certíssimo, mas isso assim, como é que eu coloco isso? Para a tua estratégia, nota 10 e estrelinha dourada com louvor. Eu não aconselharia o iniciante a entrar nisso aí. Tá. Iniciante, que eu digo o seguinte, o iniciante tem que pegar uma carteira premium, porque ele tem que entrar, ficar tranquilo, que ele está comprando imóvel. Então, imóvel que vai ser para longo termo, longo prazo. Para isso, com tranquilidade. Para o Rodrigo, jovem, entendedor, brilhante no setor, se você não fizer isso, você é bobo, você tem que fazer mesmo. Eu acho que com certeza, você tem que entrar, pegar pimenta, e tem coisas boas apimentadas. Inclusive, estava com o pessoal lá do Finclass, estavam falando comigo esses dias, ele me perguntou opinião sobre 2 fundos, e um deles eu nem conhecia, que era pequeno. Você vai gostar, você gosta de monoativo, ele é dual ativo, 2 ativos, mas muito interessante, e era uma pimenta calculada. Não calculada. E eu vejo que o que você faz são pimentas calculadas, não são pimentas loucas. Tem coisas que você vê que está super alavancado, não vai conseguir levantar. Mas você pega a coisa que está vazio, que está com problemas. Isso é perfeito. Eu acho muito legal você fazer. Você, o cara sofisticado, não o cara iniciante. Não vai aconselhar para o iniciante fazer isso. Se ele falar, não, eu gosto de ter um pouquinho, eu sou meio gambler, então tá bom, pode ter. Mas no caso do Rodrigo... Melhor que jogar jogo do Tigrinho, né? E você é estrelinha dourada com louvor. Tá, então 70% das minhas apostas de especulação deram certo, ou seja, é melhor que cassino. Então, aí você falou sobre monoativo aqui, eu acho que é um tema legal também, porque eu gosto de monoativo, tá? Eu tenho boa parte da minha carteira é monoativo e a crítica mais comum seria, principalmente se for monoativo e monoinquilino, risco binário, ou o cara tá ou o cara não tá. E aí fala, você é maluco, você tem um risco gigantesco. Então muita gente demoniza fundo de monoativo. Eu adoro fundo de monoativo. Mas como é que eu resolvo essa questão para diluir o risco? Muito simples. Eu não aloco fundo de monoativo que ultrapasse 1% do patrimônio da minha carteira. Então eu consigo ter, 10 monoativos, seria como se fosse um fundo, né? Porque o fundo tem monoativos dentro da sua carteira, obviamente, né? Aí como é que você vê essa questão de monoativo? E tem uma outra coisa que eu também gosto de monoativo. Agora eu vou te pegar, viu? Vai pegar agora. E agora eu vou receber... Não, esse ali tem essa dourada.
o monoativo, ele se aproxima muito do que a minha família tinha com imóveis. Agora gostei. Isso aí, gatão. E também, e também o fato de que eu gosto do simples também. Olha, não tem alavancagem, é gestão passiva. Aí o gestor não vai fazer reciclar, não vai vender o imóvel, não vai comprar. Se vender, acaba o fundo e tudo bem. E é aquela coisa, se eu não gostar mais da tese, eu vendo o monoativo e não o gestor. Ainda assim, a maior parte da minha carteira está em gestão ativa. Porque o mercado está carecendo cada vez mais, infelizmente para mim, né? Está carecendo cada vez mais, né? Os fundos monoativos estão sendo engolidos aí por fundos grandes, né? Isso é uma tendência, eu acho. Lá nos Estados Unidos nem se sonha em ter fundo monoativo, né? Lá tem 200 fundos listados e a gente tem mais de 400, 500 aqui na nossa Bolsa Brasileira. Então, acho que a tendência seria a gente convergir mais para os fundos, para os mega fundos cada vez maiores. Para mim, infelizmente, mas eu adoro fundos de monoativo. Eu queria saber sua opinião em relação a essa estratégia que eu adoto com eles, que é fazer pequenas alocações em muitos fundos monoativos. Meu querido, bem amado Rodrigo, você entrou em fundo monoativo pelo seguinte: tua família lá atrás era cheia de imóvel. Você, com uma certa verve de poeta, você conseguiu convencer a turma a sacar aí dos imóveis, vender e entrar em fundo imobiliário. Mas para você, ficou aquele rancinho assim de querer ter o bem, sabe? Então, para querer ter o bem, ter um fundo monoativo, o cara acha que ele é dono daquele, tendo monoativo. E você tem a qualidade e a sofisticação de saber acompanhar este imóvel. Nesse caso, tem que trabalhar. Você tem que acordar de manhã na segunda-feira, olhar como é que está o meu cliente, que é o monoativo e monousuário, como você falou, mono do mono. Legal, bacana. E você diversifica em vários monoativos. Hoje tem bem menos monoativo, né? No passado tinha bem mais. Você está fazendo a tua gestão do fundo. Você está fazendo um step para trás. Você está deixando... Está pagando o FII do administrador e não quer que ele trabalhe. Você está trabalhando por ele e fazendo o monoativo. Mas essa história do monoativo, claramente, é aquela coisa lúdica de ainda se sentir pertencendo àquele imóvel, ser dono daquele imóvel. Até entendo, é uma coisa que deve ter sido para você muito difícil, como foi para mim, né, entrar no fundo imobiliário e achar que o fundo imobiliário era tijolo de verdade, né? Então esse teu monoativo, eu gosto disso, acho legal, tem oportunidades excelentes, tem monoativos ligados a excelentes faculdades, monoativos ligados a hospitais maravilhosos, Isso. Monoativos ligados a lojas incríveis. Não, sim, mas você tem que trabalhar. Não é uma coisa muito pequena. Mas não à toa que as taxas de administração de fundos monoativos são menores. Não, legal, é uma coisa que eu nem estava sabendo. Você está falando uma informação que eu não sabia, isso. Mas eu acho que seu monoativo, para o cara que quer se divertir um pouco mais, sempre assim, não no incêndio, no cara que já tem um patrimônio um pouco maior, é gostoso olhar os monoativos. Eu, na minha carteira, sabe quantos fundos de monoativo eu tenho? 0. Nenhum. Por quê? Porque eu não quero nem preocupação. Mas não sou contra. Você já tem os seus. Exatamente. Como eu tenho um monte de imóvel, o que acontece? Eu já tenho um monte de monoativo. Isso. Então, por isso, não, é a razão que você pegou no ponto principal. Olho, 2 estrelinhas. Maravilha. Vamos para aqui sobre timing de entrada e saída de fundo imobiliário. Então, por exemplo, vou pegar o principal aqui que o pessoal faz, que eu ignoro completamente. Eu só não ignoro para ver o pessoal errar, que é tomar decisão de investimento em fundo imobiliário baseado em taxa Selic e projeções. Eu ignoro completamente. Basta você olhar o passado. Eles erram o tempo inteiro. Então, por exemplo, me lembro lá em 2016, quando o mundo estava acabando, a pior recessão da história do Brasil, taxas de juros lá em cima, e eu estava lá, foi a época que eu tinha lançado o Clube FIVO, lancei em 2015. O Brasil estava afundando. E eu estava lá comprando em fundo imobiliário. 2016 até 2019, o IFIX apresentou a maior alta da história. Então, aconteceu justamente o contrário. Então, eu ignoro totalmente essa questão de taxas de juros. Qual a sua opinião em relação a isso? Eu sou 100% você. Eu também ignoro totalmente a taxa Selic. Se for uma coisa assim, eu quero fazer uma especulação, você vender um fundo imobiliário, colocar em taxa Selic e está pagando 15%, eu acho isso bobo, não é correto. Você entrou em fundo imobiliário para ser de longo prazo. Você agora vai vender a tua casa, bota no Selic e depois compra outra casa. O fundo imobiliário ele tem a capacidade de recovery, de recuperação muito grande ao longo dos anos. A gente está fazendo uma coisa de longo prazo. Isso. A Selic é uma coisa para um cara imediatista.
Não é para você. Você que é uma coisa de longo prazo. O que aconteceu em 15, depois de 19, aquela coisa da discrepância, né? Eu acompanhei, quando nós falamos sobre isso uns dias atrás, eu fui ver, realmente a Selic estava nas alturas de novo como agora, e o IFIX baixo. O IFIX agora nem está tão baixo, e deu aquela estingada com o tempo. Não tem dúvida, eu assim, não estou aconselhando ninguém, mas para mim mesmo, não tenho dúvida que o IFIX vai subir no time que tem que subir, que for 2, 3 anos vai subir. Então, mas como é preocupação, não está subindo e descendo, eu ignoro a Selic, até que a Selic é a 15, agora nada, é o ponto que eu estou mais comprando o fundo. E se você for ver o histórico do IFIX, desde o início da sua trajetória até hoje, bate CDI, bate IBOV. O CDI, o pessoal fala, ele pega uma janela específica de 5 anos, aí o CDI ganha, aí o pessoal fala, não ganha, o IFIX não ganha do CDI. Né? Mas você tem que olhar uma janela maior. Mais uma vez, a questão que a gente falou no início, quanto maior o prazo, menor o risco no investimento. Aí eu queria já passar para o próximo aqui, que seria a minha visão sobre a segurança dos fundos imobiliários versus a segurança dos imóveis. Eu vejo os fundos imobiliários com a mesma segurança, se não mais seguro ainda que os imóveis, dado que quando você compra um fundo imobiliário com pouquíssimo recurso, você tem acesso a mais de 10 imóveis e, em muitos casos, mais de uma centena de inquilinos, com um fundo só. Então, vejo uma segurança muito maior, fora que tem o fato também de você poder participar de empreendimentos de altíssima qualidade, são caríssimos para uma pessoa física adquirir. Aí, qual é a sua opinião em relação à segurança do fundo imobiliário versus imóvel? A gente esses dias estava conversando, né? E eu falei que o brasileiro ele tem aquela coisa lúdica de querer ter o papel, ser o dono da coisa, de ser o dono do imóvel, né? Então eu até trouxe para fazer uma brincadeirinha aqui para nós. Eu trouxe aqui duas coisas. Uma brincadeira que é uma escritura e uma nota de compra de fundo imobiliário. Para fazer a seguinte comparação. O que acontece? A gente, quando compra um imóvel, a gente quer ter isso na mão, a escritura, carimba, assina, manda para a mulher assina, manda o fiador assina, e arquiva e você tem um imóvel, essa coisa física. A gente, dono de imóvel, acha que isso aqui é a segurança. Perfeito. Só que a gente esquece que isso aqui, ó, que é a nota de compra, está até propaganda do banco aqui, ó. A nota de compra, ela é uma escritura, ela é regulada. Você acha que a CVM é menos séria que o cartório lá da Vila Mariana? Acho que é mais sério até. Não sei, eu acho que os dois são sérios. Então isso aqui a hora que essa sensação de pertencimento, para mim fizeram que seria, eu não preciso mais disso aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu não preciso. Mesmo porque, ó, isso aqui eu tô fazendo, não preciso da escritura. Ela isso nem, que é desburocratizar na marra. Ela nem mais existe. Nem mais existe. Se você fizer isso aí com um carnê de PTU, vai virar ídolo, hein? Mas o que acontece? Eu vejo pela minha carteira. Eu ainda sou da velha antiga, da velha guarda, ainda carrego assim, às vezes, o original, mas tá tudo digital aqui. Então tá tudo digital. Então você tem que acreditar que o fundo imobiliário, ele é um tijolo. Essa coisa aqui, ele é uma coisa sólida. Essa aqui é uma mini escritura de um pedacinho picado do fundo do prédio picado. Sim, isso aqui é uma coisa muito sólida. Você me perguntou uma outra coisa que talvez eu tenha perdido, mas... Se é mais seguro ainda aqui, fundo, mano. E sim, Rodrigo, eu diria que é mais seguro, porque assim, eu tenho um prédio, aliás, está até me dando um pouco de problema, agora estou resolvendo, às vezes a prefeitura vai lá e invoca a calçada, ou o inquilino vai lá e faz uma coisa que não podia, ou liga um som que não podia, o cara do lado reclama, é um saco, né? E é um prédio com aquele inquilino. O fundo imobiliário, bem escolhido, nós estamos falando de coisas que eu perdi tempo para escolher, tá? Eu perdi tempo para escolher, ou peguei lá algum advisor, um clube FII, outros caras ótimos tem no mercado para... Aquilo com certeza é mais seguro, com certeza. Então, até que você falou uma coisa nisso que eu achei bem interessante. Quanto mais cotas de fundo e administradores de imóveis, você tende a ser praticamente uma renda fixa. Quase. A gente falou isso na outra entrevista. Ele tende a ser uma renda fixa. Então, é muito mais seguro uma cota de fundo imobiliário bem escolhida. Por mais que queiram taxar em cima dos fundos imobiliários, é uma forma de fazer com que esse país faça assim, com fundos imobiliários. E imóvel já é taxado, né? Imóvel já é taxado. Então, isso aqui, ó, vou guardar. A minha nota aqui, tá bom? Vou deixar ela aqui na minha mão, tá? Eu vou digitalizar ela. Da próxima vez a gente faz com IPTU. Da próxima vez a gente faz com IPTU, tá? Aí sobre erros e previsibilidade. Eu costumo dizer o seguinte, que
O erro não é o que você compra, mas é quando você não sabe o risco que você está assumindo. Ou seja, quando você fez lá aquelas suas aventuras lá de comprar terreno invadido, você sabia o que você estava fazendo. Então não é um erro. Por mais que não tivesse dado certo depois, você sabia os riscos que você estava correndo. Agora, o investidor que vai lá e compra um fundo imobiliário, porque, sei lá, viu o yield a 2%, porque teve uma multa não recorrente, e aí ele depois vê o yield caindo, sei lá, 70%, ele não tinha essa consciência, e aí sim, isso é um problema, né? Ou seja, o erro está na sua falta de conhecimento do que você está comprando. Isso que eu considero o erro. Você está corretíssimo. Entrar em alguma coisa sem conhecer não dá, entendeu? Exato. Não dá. Então tem que conhecer. E muita gente, infelizmente, faz isso. O cara não casa errado. Ele acha que conhece e não conhece. Então, eu acho assim, conhecer, tentar ao máximo, né? Como você falou assim, ao máximo, eu fiz de tudo para consertar aquilo, para entrar certo. Eu acho que conhecer é muito importante. Mas a gente fala assim, vou conhecer. Como é que eu vou falar para o pequeno investidor ali que está começando? Você tem que conhecer. Ele não conhece. Então, o básico, ele entrar no básico, são os mais clássicos que tem. Os mais clássicos, eu diria que são os grandes, com pouca dívida e bons gestores. Esses são os clássicos. Não seria um monativo do Rodrigo e não seria alguma coisa que está com uma alavancagem ou uma dívida muito grande. Para começar pelos clássicos, acho bem importante, bem importante. Então, eu acho que essa coisa de ter o conhecimento, não entrar sem conhecer, não é bom. Melhor não entrar. Você vai no churrasco no final de semana, deram uma dica, você chega na segunda-feira e compra? Não é. Liga para o Rodrigo. Liga para alguém, acho que tem que ligar. Pro Danilo. Liga para o Danilo. Acho que tem que ligar para as pessoas. Dessa forma, não. Entrar assim, não. Agora, no teu caso, você tem um conhecimento profundo. É isso aí mesmo. Entrar, você, no teu caso, está correto, está tranquilo. Acho que eu vou botar minha grana na tua mão, viu? Agora, a próxima aqui sobre... A gente falou... Você tinha mencionado o trade e seria a próxima pergunta aqui. Eu costumo dizer que a diferença entre um jogador de cassino e um trader é que o jogador de cassino sabe o que ele está fazendo e o trader não. Ou seja, trader para mim completamente não faz o menor sentido, porque quando eu comprei o primeiro fundo imobiliário na época que ele tinha muito a baixa liquidez, eu botei lá minha ordem de compra, vamos supor, a R$101 e a cota estava, sei lá, 102. E aí a cota caiu para 101 para executar a minha ordem. Ou seja, eu vi como é que forma o preço. O preço que está na tela é o preço da última negociação. Ou seja, quem define isso? É o mercado. O que é o mercado? São pessoas físicas. Ou seja, como é que você vai prever o que vai acontecer se o preço é determinado por decisões humanas? Não tem como prever. Mas eu vou fazer uma confissão aqui. Quando eu comprei um dos primeiros fundos imobiliários foi o BBPO 11, que foi lançado e teve até um boom aí de crescimento era do Banco do Brasil, que mudou agora de gestão, e foi um fundo que já nasceu bilionário ou próximo disso. E eu falei para minha família, eu vou comprar esse fundo aqui, tem agências bancárias do Banco do Brasil, um contrato atípico, mas estou comprando para longuíssimo prazo. Aí o que aconteceu? Entrei no IPO e a cota subiu 20% no primeiro dia. Aí eu vendi. Aí falei, pô, não era longo prazo. Eu falei, não, mas esse resultado era o que eu estava esperando em pelo menos 2 anos, então já veio agora, né? Então eu vou procurar outros, vou trocar por outras oportunidades. Foi a primeira vez na minha vida, foi a primeira e a última vez na minha vida que eu fiz um trade de verdade. No máximo que eu faço, em algumas circunstâncias, dentro daquela meu portfólio dos 5% de fundos mega agressivos, sim, é fazer um year trade, mas não o day trade. Então, para mim, trading é pura fantasia, devaneio e absolutamente entregue à sorte quem faz esse tipo de operação. Você concorda com isso? É assim, com certeza a analogia inicial que você falou do cara do cassino, se ele for jogar lá roleta, ou for jogar a maquininha, ele já sabe que vai perder. Ele sabe que... Bom, não é que tem assim, exato. A roleta tem lá 36 números, tem um verde. No mínimo, o verde é da casa. No mínimo, ele sabe que vai, sabe? Isso. E a maquininha tem que ele sabe. Não é, se ele for um cara de poker, ele pode ser que ele ganhe, porque ele conhece um pouco do poker. O trader, o que acontece? Não é que eu não respeite alguma coisa que os tradings falam, mas falar aquilo como certeza absoluta
É mais fácil falar assim, eu acho, mas não vai acontecer tal coisa. Com certeza, Rodrigo, você tem razão, não tem jeito. Ver os boletins focos aí é uma diversão. Você vê o que os caras colocaram como previsão, o que aconteceu. É divertido. Que agora sai lá, previsão para a inflação em dezembro de 1940. O cara pode falar o que ele quiser, entendeu? Daí tal, e tantos bancos falaram isso, tantos aquilo, tanto faz. Isso realmente não. Eu respeito o trabalho de alguns caras analistas, mas tradings é muito perigoso. No nosso caso de fundo imobiliário não tem que existir trading. Pode existir uma negociação ali, aqui, acolá, porque você gosta de cair fora de uma coisa, porque aparecer uma outra oportunidade, mas é isso aí. Um bom analista, ele vai ver, ele vai descrever muito bem o momento, mas o futuro ninguém sabe. Perfeito. Aí sobre aqui para a gente, já estamos chegando perto da conclusão, para você depois dar a nota final aí para minha estratégia, para minha filosofia, é sobre o momento atual dos fundos imobiliários, né? A gente está aí, eu ignorei, como eu te falei, a taxa de juros de 14,25 lá em 2015 e segui comprando fundos imobiliários. Hoje a gente está com a taxa de juros em 15%. Em dezembro do ano passado, a gente teve uma queda vertiginosa no mercado de fundos imobiliários. O IFIX despencou e muita gente entregou as cotas a qualquer preço. Naquele momento eu estava intensificando as minhas compras. Mesmo sabendo que eu não estava... Subiu bastante recentemente, mas pode ser que caia depois, e para mim tudo bem, né? Mas como é que você está vendo o cenário hoje? Você vê um pouco de semelhança hoje com o que aconteceu lá em 2015, que teve uma pernada de 2015 até 2019, onde teve a maior alta do IFIX da história? Ou isso aí você nem comenta porque seria especulação pura e não vale nem a pena você falar? Qual é a sua visão em relação Não é nada de especulação pura, é história. História do Brasil, dos Estados Unidos, da humanidade. O dinheiro ele sobe, ele desce, ele é muito mais volátil, a taxa de juros, que é muito determinada em função do que está acontecendo, de governo e tudo mais. A gente tem que desvincular o imóvel da Selic totalmente. O imóvel é uma coisa que você entra para ficar, para ter o teu bem de família, é um bem de raiz, né? É aquela coisa que... Eu gosto do fundo imobiliário, que para mim ele realmente é um imóvel. Ele é um imóvel, eu descobri que é um imóvel que tem gente que toma conta dele para mim, renova ele para mim, pinta ele para mim. Então, eu me convenci, né? Mantenho meus imóveis, eu gosto de ter meus imóveis, um ajuda o outro, um dá funding de informação para o outro, mas eu acho que sim, eu acho que você não tem que tomar uma decisão afoita. E olha, eu fiquei sabendo que as cotas estavam caindo um mês depois que elas estavam caindo em outubro. Minha assistente chegou e falou assim, mas eu falei, e a renda? Não, a renda aumentou. E nos meses de outubro, novembro, dezembro, janeiro, só aumentou. A renda só aumentou. Eu sou um cara rentista, eu gosto de renda. Então, o que acontece, eu não sei se meu apartamento onde eu moro, se ele vale 1, ou se ele vale 2, ou se ele vale 500. Não sei. No momento que eu for vender, eu vou me preocupar com isso. Eu, quando eu entro em imóvel, eu entro para longo prazo. Tem imóvel de 30 anos na minha carteira. E eu vou ter fundos imobiliários, se Deus quiser, com esses administradores bacanas que estão surgindo, eu quero ter fundo imobiliário de 30 anos. Cara, é renda. E é construção de patrimônio. Então, numa bolacha de construção de patrimônios, a minha bolacha realmente quase toda ela é fundo imobiliário, que eu gosto. E aprendi uma coisa importantíssima. O fundo imobiliário, como ele é diversificado, tem vários proprietários, vários usuários. Então, ele é muito diversificado e ele é necessário. A especulação em cima da Selic é um outro mercado, é uma outra cabeça. Não critico, é um outro tipo de coisa. Eu sou que nem você. Nem me preocupo. Nesse momento de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, eu comprei que nem louco. Até pedi dinheiro emprestado do meu sócio lá, para poder a gente fazer esse tipo de coisa, entendeu? Legal, legal. Então, para a gente concluir aqui, considerando de tudo que eu falei aqui sobre a minha estratégia, o que te preocupa mais no que eu falei? Ou seja, vamos pegar os pontos negativos aí para ver o que eu posso melhorar. Ainda não estou te dando a nota, né? Tem que dar nota no final também. O que mais me preocupa, não. Eu vou dizer uma coisa, Rodrigo. Você é um cara sofisticado, entende. Então, diria para você, pouquíssima preocupação. Eu diria em cima da tua carteira, porque você tem muita informação. Você fica assim, diz que agora você está com a IA e não está dormindo de madrugada. Eu também não, né? E a minha IA, inclusive, eu quase me apaixonei por ela. Então, é uma coisa louca, eu fico falando. Então, eu acho assim que... Não acho que você tem que fazer grandes mudanças. Continuaria com a mesma estratégia. Funcionou até hoje. Já que você não é um cara que vai para a Selic, não vai para ações,
se concentre, faça esse teu jogo, o seu jogo está correto, você não tem um erro nenhum. Talvez o teu erro não tenha entrado antes, né? Antes, comecei da família antes disso. Mas também antes não tinha um mercado tão pujante quanto agora. É uma pena que o mercado é pujante, mas ele é pequeno, muito pequeno. Tem tanta coisa para desenvolver, tanta coisa para crescer no caso de tijolo. E no caso de papel, nossa, nem eu diga, tem muita coisa para fazer, porque o papel ele vai financiar o nosso país. Eu detesto chamar fundo de papel, eu quero chamar de fundo financeiro. O fundo de tijolo tá bom, fundo de tijolo. Fundo de papel é fundo financeiro. Ele é um cara que pode crescer muito. Ele é um cara que pode trazer dinheiro de fora em grande quantidade e seria uma estupidez do governo taxar esse tipo de financiamento, porque ele fomenta realmente a produção direta ali. Então, o papel é super legal, até que minha tendência nos próximos meses é fazer alguns investimentos em papel, mas não já com cabeça de fundo imobiliário, com cabeça de investimento financeiro. Isso para mim está muito claro, muito claro. Até que eu coloco o fundo de papel, que eu chamo de fundo financeiro, na categoria do agro, na categoria do fundo de debenture, na categoria de investimentos de papel. Não vou colocar ele junto com o Selic, a Selic é uma coisa à parte. Talvez eu colocasse ele até um pouquinho junto com o Tesouro, na minha carteira, mas acho que não. Acho que colocaria esses fundos, aí se chamaria até eles de fundos mesmo, e eu acho que ele tem que existir na nossa historinha. E a tua estratégia, gosto dela, gosto de tijolo, tamo junto. Nessa, tem que dar a nota final, tem que dar a nota final. Qual é a nota final? A nota final tu é 9. 9? Não vou te dar 10. Por que eu não vou te dar 10? Tá bom. Por que eu não vou te dar 10? Porque você é um cara sofisticado e você toma decisões assim, onde você vai no monoativo, onde você se preocupa com o inquilino e tal. Mas eu notei o seguinte, a tua nota é 10 se você está fazendo só para você, Rodrigo, ela é 10. Se eu for falar assim, a nossa conversa é ouvir e pegar aquele pontinho a menos, é porque aquela pimentinha é muito perigosa. Perfeito. Para você, nota 10, tá. Rodrigo. Mas nota 9 tá boa, porque aí eu já estou vendo que no futuro, se eu tiver 90% do seu patrimônio, já tá legal. Então... 90? Tá... Você quer ser grande. Se for 90, tá bom. Você quer ser grande, hein? Você quer ser grande. É isso aí. Então, Sidney, agora eu queria fazer uma pergunta para você. Eu falei da minha filosofia de investimento, eu queria saber com você como grande empreendedor desse mercado, tem muitos ativos aí, São Paulo, vários fundos imobiliários aí, um grande investidor também. Eu queria saber aí como é que é a sua relação com o dinheiro hoje. Vou fazer uma brincadeirinha com você. Não sei se eu tenho aqui uma nota. Tem aqui uma nota de 50 aqui, ó. Essa nota eu vou colocar aqui na minha frente. Qual é a minha relação com o dinheiro? E tem uma brincadeira que eu já faço há alguns anos. Eu coloco o dinheiro na minha frente e falo assim, eu sou o seu dono, não você é o meu dono. Para ficar claro quem é dono de quem. Isso eu ouvi uma vez alguém falar, gostei muito, e ele não pode ser meu dono. E eu noto o seguinte, hoje no mercado, muita gente que fica dependente disso aqui. Isso aqui é uma coisa passageira. A gente tem tido papos filosóficos, eu e você, e tem sido uma delícia esse tipo de coisa, até você vai lançar o teu livro. Exato. E eu acho muito legal. Então, eu acho assim, a relação com o dinheiro tem que ser uma relação leve. É fácil falar assim, porque você tem dinheiro. Não, eu comecei do nada, comecei zero. E eu fui construindo o meu castelinho devagarzinho. Então, minha relação com o dinheiro... Deixa eu... Você quer ir para você? Deixa eu... Ó, com isso aqui também, além de você definir, você não ser definido pelo dinheiro e sim o contrário, isso aqui, com R$50, menos que isso aqui, você já consegue também comprar cotas de fundos imobiliários. Então, quem não comprou ainda, usa os R$50 aqui. Isso é muito legal. Fundos imobiliários. Mas é meu dinheiro, tá? É meu. Tá? Mas eu digo o seguinte, a relação tem que ser uma relação leve, é uma relação leve, mas todos os meses, mesmo às vezes se você está apertado, se desse para tirar um pouquinho, para todo mês colocar na cortinha de fundo, você faz patrimônio de longo prazo. Então, a minha relação com o dinheiro é leve, eu respeito, mas eu não sou vendido por ele. Ou seja, você não tem ansiedade do consumismo, né? Que é dessa coisa de... Porque na rede social isso aí está em voga, né? Todo mundo ensinando a investir para quê? Para ficar rico, para comprar o carro, para comprar não sei o que lá. E aquela coisa que eu costumo falar, que é quanto mais você é manipulado por esse marketing barato de tipo assim, olha, você só vai ser feliz quando você comprar o relógio tal, quando você tiver o carro tal. Isso vai beneficiar quem? O cara que está querendo te vender o carro, pô. Aí ele vai fazer uma associação de dignidade da sua vida aos produtos que ele vende. Então, assim, isso é muito evidente. Eu digo o seguinte, acho que essa coisa da dependência para... O dinheiro tem que ter para dar segurança para tua família, para dar uma escola boa para os seus filhos, boa formação para você. Não critico os caras que querem comprar um carro. Não para... O carro não tem que ser para o outro, tem que ser para si.
Eu comprei o carro, Isso, tô feliz. perfeito, perfeito. Tô dirigindo aquela máquina, para mim, Exatamente, legal. exatamente. Agora, comprar um carro ou um relógio bacana porque o outro tá vendo, Isso. eu não dou valor a isso. Exato. Tem gente que gosta de ter a vida dessa forma, não é meu jeito de pensar. Acho que a gente sou que nem você, meu quadradão, mas o dinheiro é para dar segurança. Não é quadradão, não. Acho que isso aí eu passo esse modelo para minha família, entendeu? Para meus colaboradores, eu passo esse tipo de coisa. Tem que existir, claro, tem que ser prático. Isso. É de dinheiro. Não? Mas é isso aí. No final das contas, cada um faz o que quer. Lógico. Tudo bem. Exato. Então, Sidney, muito obrigado aqui por mais esse bate-papo aqui. Não foi, pessoal, vocês depois não vão reclamar, não foi entrevista. Não foi entrevista, aqui foi um bate-bola. Então, se for para fazer críticas, façam críticas de outros pontos aqui que foram ditos. Mas você sabe que a gente pode marcar uma conversinha interessante se der tempo? Você vai um dia lá no meu escritório e daí você vai querer me analisar a minha carteira, entendeu? Eu queria pedir aqui para o pessoal o seguinte, a gente está pensando em gravar outros episódios desse programa e aí se vocês quiserem dar sugestões de temas aí para as próximas gravações, fique à vontade. E você também está com uma rede social que você está estreando agora. Na realidade, eu gostaria de divulgar, o que eu quero mais divulgar um e-mail que eu tenho, que está em algum lugar, é sidney@ebpark.com.br. E o site importante nosso é do ebpark.com.br. Vai estar aqui na faixa aqui para o pessoal. Eu tenho uma rede social começando a criar para as nossas entrevistas, @sidneyangulo.fi. Mas ainda está começando, ainda não tem nada lá, estou começando a colocar as coisas. Mas o que eu quero fazer ao longo dos tempos, com você e outros convites que eu tenho tido, é passar um pouco de credibilidade. E eu não vou dar aula sobre esse ou aquele fundo ou coisas que vocês fazem. A minha ideia é passar a minha história de vida e essa credibilidade que o fundo imobiliário é tijolo. As pessoas têm que se convencer disso. Isso é uma coisa muito forte e me norteou bastante na minha vida inteira. Consegui ficar bem na vida, isso é importante. Mas de qualquer forma, de novo, eu quero dar mais uma muito obrigado. Obrigado por ter me convidado. E até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. E não deixa de deixar seus comentários aqui e se inscrever no nosso canal. Vejo vocês na próxima. Um grande abraço.